Alguma vez você já teve esta dúvida em relação à sua meta de vendas? Com quantas empresas eu preciso conversar para que eu possa bater a minha meta este mês? Se você já teve esta dúvida, este vídeo é para você. Aqui neste vídeo você vai aprender como calcular a exata quantidade de negócios que você precisa ter em cada etapa do seu funil de vendas para você conseguir bater a sua meta. E melhor ainda, você vai baixar gratuitamente uma planilha para você simular de acordo com a sua realidade aí, de acordo com a sua meta de vendas. Maravilha? Mas antes, já se inscreve no nosso canal, já aperta o curtir para nós espalharmos esse vídeo para mais pessoas e aperta também o sininho para você ser avisado com antecedência sempre que tiver um vídeo novo aqui para você. Então vamos lá. Bom, como que nós calculamos a exata quantidade de negócios que nós precisamos ter em cada etapa do nosso processo de vendas? O nosso processo de vendas, ele é conhecido como funil de vendas. Então, é muito comum, primeiro, nós termos aqui uma quantidade de empresas que chegaram no nosso WhatsApp, que entraram na sua loja, ou de repente que você está prospectando essas empresas, você tem aí uma quantidade dessas pessoas e dessas empresas. Porém, não são todas essas pessoas e empresas que vão fechar negócio com você. Isso é normal, isso é o funil de vendas. Então você tem aí uma quantidade de pessoas que você começa a conversar com elas. Dessas pessoas, não são todas que você vai conseguir evoluir, que você vai conseguir realmente fazer esse contato com ela. Imagina o seguinte, você pegou ali uma lista de empresas que você vai começar a entrar em contato com essas empresas. Você vai começar a prospectar essas empresas. Dessas empresas que você começou a conversar, algumas delas você não vai conseguir ter o retorno e algumas, sim, você vai conseguir aí ter a conexão, você vai conseguir fazer o contato com essas pessoas. Destas pessoas que você conseguiu fazer o contato, algumas delas você vai conseguir agendar uma reunião porque elas tiveram aí o interesse em conversar um pouco mais sobre esse assunto que você trouxe para ela, do seu produto, do seu serviço, das necessidades ali desse cliente. Depois que você faz a reunião com estas empresas, algumas delas vão querer receber uma proposta, vão evoluir para uma proposta, ou seja, vai esquentar um pouco mais. E algumas dessas propostas vão entrar em negociação aí com você. E destas que entrarem em negociação, algumas você vai fechar vendas. Então, deste total de empresas aqui que você começou a conversar, você vem afunilando em cada etapa aí da sua jornada e você vai fechar negócio com uma parte dessas empresas. Então, isso é o funil de vendas. Bacana, mas como que nós vamos conseguir calcular, por exemplo, qual é a quantidade exata de pessoas ou empresas que eu tenho que começar a conversar no meu mês, durante o meu mês, para que eu possa levá-las para cada uma dessas etapas e consiga fechar aqui a minha quantidade de vendas e aí sim eu conseguir bater a minha meta que eu estipulei aí dentro do meu mês. Como é que eu calculo isso? Olha que interessante. Para você calcular essa exata quantidade, nós precisamos, então, fazer a conta de baixo para cima, ó, de trás para frente. Então, eu começo primeiro entendendo qual é a nossa meta de vendas. Da nossa meta de vendas, aí eu vou entender de quantas negociações eu faço, eu consigo converter em vendas, e dessas negociações, de quantas propostas que eu apresento, eu consigo chegar em negociação, de quantas reuniões realizadas viram propostas, de quantas conexões eu consigo gerar reuniões, e de quantas empresas que eu coloco para começar o meu primeiro contato, eu consigo realmente falar com essas empresas. Então, eu vou fazer o meu processo de trás para frente. Bacana? Então essa aqui é só a parte, brevemente uma parte teórica, para você entender o conceito de como fazer esse cálculo aí do seu funil de vendas. E agora vamos então para a nossa planilha, para o nosso simulador aqui da nossa meta de vendas. Então olha só que interessante, deixa eu aumentar um pouco aqui
o nosso simulador. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, a primeira etapa, então eu vou subindo aqui dentro do meu funil, tá? Igual a gente acabou de ver aqui lá no nosso exemplo. Então, a primeira etapa que eu preciso fazer é o seguinte: eu preciso informar qual que é a minha meta de vendas mensal por vendedor. Primeiro eu preciso entender qual que é a minha meta, para depois eu saber qual que é o valor médio de vendas, aí o meu ticket médio, para eu chegar numa quantidade de vendas que eu preciso realizar. Legal? Então vamos supor que a sua meta mensal de vendas por vendedor é R$10.000, o valor aqui de 10 mil. Então você vai digitar aqui o valor de R$10.000. Bacana? E aí, qual é a segunda informação, a segunda etapa agora? Qual é o ticket médio por venda? Em média, qual que é o valor aí de uma venda que você realiza? Em média, tá? Então, imagina o seguinte, que você realiza vendas de R$1.000, você realiza vendas de R$3.000. Então, em média, você realiza vendas com um valor médio de R$2.000. Então, informando aqui a sua meta de vendas mensal, informando aqui qual é o seu ticket médio de vendas, você tem aí o cálculo feito pela planilha de qual é a quantidade de vendas que você precisa realizar todo mês. Então, com base nessas informações, a planilha já calculou aqui para você que você precisa realizar 5 vendas todo mês, em média no valor de R$2.000, para que você possa bater a sua meta de R$10.000. E a dinâmica aqui que a gente faz em relação à planilha, toda vez que você vê que tem aqui um campo com esta cor verde, você precisa digitar essa informação, que são as informações básicas que a planilha precisa, que o simulador aqui precisa, para calcular para você a exata quantidade de negócios em cada etapa do funil. Legal? Então você já trouxe aqui as duas primeiras informações e a planilha calculou a quantidade de vendas que você precisa realizar no mês. Agora vamos para a nossa terceira etapa. A terceira etapa, então, agora nós vamos começar a calcular a quantidade de baixo para cima para nós chegarmos na quantidade de empresas que você precisa iniciar o contato todo mês para bater a sua meta, tá? Então, você vai respondendo aqui estas perguntas. Então, a primeira pergunta: de cada 3 negociações que você faz, em média, quantas que fecham a venda com você? Então, imagina o seguinte: você tem aí as suas negociações em andamento. Para agora e você faz uma reflexão ou você faz um levantamento aí dos últimos meses. A cada 3 negociações que você faz, quantas fecham a venda com você? Então, vamos supor que você veio aqui e você digitou o número 1. Então, aqui é onde a gente vai informar esta quantidade. Então, de cada 3 negociações que eu faço, eu fecho uma venda. Bacana. Então, fechando uma venda, isso significa que a sua taxa de conversão de negociação, propostas em negociação para venda realizada é 33% nessa etapa. A planilha, o simulador já calculou isso aqui para você, tá? Bacana? Então, vamos subindo aqui a nossa escadinha. Muito bem. Olha que interessante, ó. Deixa eu jogar um pouco aqui para o lado. Então, olha o cálculo que o nosso simulador já está fazendo, olha só. Então, se você precisa fazer 5 vendas, você precisa fazer aqui 5 vendas. E de cada uma venda, de cada 3 negociações você fecha uma venda, logo o simulador já trouxe para você que para você conseguir bater a sua meta de 5 vendas no mês, você precisa ter 15 propostas na etapa de negociação, para que você consiga fechar estas 5 vendas. Olha aí, já está calculando aqui. Então, a gente vai trazendo as informações aqui no simulador, e o simulador, ele já vai calculando aqui para você, exatamente, aqui, qual é a quantidade de negócios que você precisa ter em cada uma das etapas, que é a dúvida
que surgiu aqui no início da nossa aula, não é? Muito bem, então já soubemos o seguinte, já temos aqui a quantidade de vendas, já temos a quantidade de oportunidades ou propostas que eu preciso ter na etapa de negociação. Vamos subindo agora aí a nossa escadinha. Vamos lá para a nossa etapa número 4. Muito bem. Agora, vamos responder essa pergunta. De cada 5 propostas que eu faço, quantas chegam à etapa de negociação? Com quantas eu evoluo, eu avanço para uma negociação? Então, a cada 5 propostas que eu faço, quantas eu avanço para a etapa de negociação? Sei lá, 2, 3, 4 ou a 5 mesmo, que eu acho que é muito difícil isso acontecer, mas tudo bem. Eu avanço aí com 2 ou com 3, então você vai informar aqui, 3 ou 2, vamos supor que 2. Então, a cada 5 propostas que eu apresento, eu consigo avançar para uma negociação com 2 propostas. Por exemplo, tá? Então, olha só, a sua taxa de conversão, então, de propostas para negociação é uma taxa de 40%, aqui o nosso simulador calculou. Ou seja, para você conseguir ter 15 propostas de negociação, você tem que ter apresentado propostas para 38 clientes ao longo do mês. Olha que interessante, hein? A planilha já ir calculando para você. Então, vamos subindo a escadinha, começando aqui do início. Para eu fazer 5 vendas, eu preciso ter 15 propostas na etapa de negociação. Para conseguir ter 15 propostas na etapa de negociação, eu preciso ter 38 propostas na etapa de propostas apresentadas. Bacana? Vamos seguindo então, vamos seguindo para a próxima etapa. Então, subindo mais o degrau agora para a etapa de número 5. Legal. E de cada 5 reuniões que você faz, quantas destas reuniões o cliente te pede proposta? Isso daí é uma taxa normalmente alta, né? 4, 5, a maioria vão pedir propostas ali depois da reunião, muito provavelmente, a não ser que a sua solução não atenda algum ponto que o cliente está pedindo, né? E aí você encerra o seu processo de vendas aqui na sua reunião. Então, imagina que 4. A cada 5 reuniões que eu realizo, então, 4 pessoas ou empresas pedem para eu emitir uma proposta para ela. Logo, a sua taxa de conversão aqui de reunião para proposta é 80%. Então, vamos subindo aqui a nossa conta. Com base nessa informação, então, para você conseguir apresentar 38 propostas, você precisa fazer 47 reuniões com os clientes dentro do mês. Vamos subindo a nossa escadinha aí de baixo para cima de novo. Então, para eu conseguir realizar 5 vendas, eu preciso ter 15 propostas de negociação. Para eu ter 15 propostas de negociação, eu preciso apresentar 38 propostas. E para eu conseguir apresentar 38 propostas, eu preciso realizar 47 reuniões, com base aqui nas informações que nós estamos passando no simulador. Bacana? Vamos então aqui para a etapa de número 6. Legal, mas para eu conseguir ter 47 reuniões, com quantas empresas eu preciso falar? Com quantos clientes eu preciso conversar com esse cliente? Seja por telefone, seja por e-mail, ou seja nos directs aí da vida, do Instagram, ou nas mensagens aí do LinkedIn, ou seja, eu consegui realmente ter o contato, ter essa conexão aí com esse cliente. Com quantas pessoas eu preciso conversar para eu conseguir ter aí esse volume de reuniões? Então, vamos lá. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. De cada 10 que você conversa, quantos aceitam fazer uma reunião para saber um pouco mais sobre esse assunto que você trouxe para ele nesse primeiro contato? Então, pegando o nosso exemplo aqui, imagina que de cada 10 pessoas que você consegue conversar, 5 eles querem marcar uma reunião para evoluir aí o assunto com você, porque eles demonstraram certo interesse. Então, a sua taxa de conversão de contato realizado para reunião é de 50% aqui no nosso exemplo, tá? Logo,
para você conseguir, então, fazer as 47 reuniões aqui, você precisa falar com 94 pessoas ou empresas. Você precisa conseguir conversar com 94 pessoas ou empresas para você conseguir aí realizar as 47 reuniões. Então, de novo, vamos seguindo o nosso passo aí de baixo para cima. Para você bater a sua meta, você precisa de 5 vendas. Para você conseguir as 5 vendas, você tem que ter 15 negociações em andamento. Para você conseguir 15 negociações em andamento, você precisa apresentar 38 propostas. Para você conseguir apresentar 38 propostas, você precisa fazer 47 reuniões com clientes. E para você conseguir fazer 47 reuniões, você precisa conseguir conversar com 94 pessoas ou empresas. Bacana? E aí agora, chegando então para a nossa última etapa. E aí eu te pergunto, com quantas da quantidade de empresas na sua lista, a cada 10 pessoas ou empresas que estão na sua lista para você prospectar essas empresas, com quantas você consegue conversar com ela? Então imagina o seguinte, você tem uma lista ali de empresas, você pegou lá 10 empresas ou 10 pessoas, e aí você vai ligar para elas, ou você vai mandar e-mail, ou você vai mandar direct no Instagram, ou você vai mandar mensagem no LinkedIn, ou você vai mandar mensagem no WhatsApp, você vai fazer essa tentativa de contato com essa pessoa. Então, agora presta atenção aqui comigo. De cada 10 pessoas que você tenta entrar em contato, pessoas ou empresa, com quantas você consegue realmente conversar com ela? Ela atendeu a ligação e você conversou com ela, ou você mandou a mensagem no WhatsApp e ela te respondeu, ou você mandou um e-mail e ela te respondeu, ou você mandou uma mensagem no LinkedIn ou no direct do Instagram e ela te respondeu. Com quantas? Por exemplo, com 4 pessoas. Bacana. Então, a sua taxa de conversão de empresas que estão selecionadas na sua lista para conseguir fazer o contato com ela é de 40%. Então, vamos ver aqui a nossa taxa de conversão dentro do nosso simulador. Então, olha só, para você conseguir falar com 94 pessoas ou empresas, que é o que você precisa ter uma lista de 234 pessoas ou empresas. Chegamos no número final. Então, olha só. Vamos pegar aqui o nosso funil de baixo para cima completo. Para você bater a sua meta no mês, você precisa de 5 vendas. De 5 vendas, você tem que ter 15 pessoas ou empresas de negociação. Para você ter essas 15 em negociação, você precisa ter 38 propostas apresentadas. E para você conseguir ter essas propostas, você precisa fazer 47 reuniões. Para você fazer 47 reuniões, você precisa conseguir falar com 94 pessoas ou empresas. E para você conseguir falar com 94 pessoas ou empresas, você precisa ter 234 pessoas ou empresas na sua lista de contatos todo mês, com base nestas informações aqui que você passou em relação ao seu histórico, ao que acontece no dia a dia aí das suas conversas com clientes, dos seus atendimentos com clientes. Então, desta forma, você consegue calcular exatamente a quantidade de negócios, de pessoas, de empresas que você precisa ter aí dentro do seu processo de vendas em cada etapa para você conseguir fazer essa quantidade de vendas e bater a sua meta. Claro que tem mês que você consegue, por exemplo, fechar vendas com valores maiores, então você vai ter um número menor aí de pessoas que você vai falar e tá tudo bem, mas aqui é uma base fundamentada, é um número real com base aí na sua realidade, tá? E aí, olha só que interessante, rolando um pouco mais aqui para a direita, existe uma outra análise que você pode fazer aqui por períodos. Então, este funil que nós vimos aqui, ó, é o funil mensal. Então, aqui você sabe a exata quantidade de negócios, pessoas ou empresas que você precisa ter aqui
dentro do seu mês para você conseguir bater a sua meta. Mas você quer fazer uma análise um pouco mais por blocos, por períodos? Por exemplo, e a cada 3 meses? Quantas empresas eu preciso? Quantas pessoas eu preciso? Ou a cada 6 meses? Ou dentro do ano? Quantas eu preciso? Simples, fácil, só jogar aqui na nossa planilha. Ó. Então a nossa planilha tem aqui. Você vai informar aqui nessa caixinha verde a cada quantos meses você quer analisar? A cada 3 meses? Ótimo, ela já calculou para você. Então, como você tem que fazer 5 vendas por mês, 3 meses são 15 vendas. Né? Então ela multiplicou tudo isso por 3. Logo, para você conseguir então fazer 15 vendas no período de 3 meses, você precisa ter uma lista com 703 pessoas ou empresas dentro do período de 3 meses para conseguir fechar aí as suas 15 vendas. Tá aí a nossa conta, olha que interessante, hein? Vamos fazer a simulação para 12 meses? E se fosse um ano? Ó, digita 12, pronto. Então, aqui está o número para você trabalhar ao longo do ano. Então, ao longo do ano, para você conseguir bater a sua meta, ao longo aí de 12 meses, você precisa fazer 60 vendas. Para você fazer 60 vendas, você precisa conversar, você precisa ter uma lista com 2.813 pessoas ou empresas. E você precisa conseguir conversar com 1.125 pessoas. Para que você gere 563 reuniões, que você consiga apresentar 450 propostas, que você tenha aí 180 propostas de negociação para conseguir fechar a sua meta de vendas. Ricardo do céu, isso aí é muita coisa. Parece que é muita coisa, mas vamos voltar olhando aqui para a nossa análise mensal. Olha só, nós precisamos ter então 234 pessoas ou empresas na nossa lista, não é? 234 empresas ou pessoas na nossa lista, vou puxar aqui, Se nós estamos falando de 20 dias úteis, nós vamos precisar aproximadamente falar com 10. Arredondando a conta aqui, tá? Pessoas ou empresa por dia. Então, se eu pegar o 234 aqui, dividir por 20 dias úteis, ele vai dar mais ou menos aí uma conta de 10 pessoas ou empresas por dia. Então, se você colocar aí no seu planejamento, nas suas tarefas de todo dia, nas suas tarefas de vendas, todo dia focando em vendas, você precisa falar com 10 pessoas ou empresas novas todos os dias para você conseguir fechar essas 5 vendas. Tudo bem, se você, por exemplo, atende cliente que já compra de você já tem um tempo, não tem problema. Então essa é a conta. Você precisa falar aí com 10 clientes todos os dias. Seja cliente novo, seja um cliente aí que você já atende, para que você consiga bater aí a sua meta. Então esta é a conta pronta aqui para você saber qual é a quantidade exata de pessoas ou empresas que você precisa falar todo mês para você conseguir bater a sua meta. Então agora o que você vai fazer? É só você agora usar aí a planilha, ir informando aqui as informações de acordo com o seu processo, o seu modelo de vendas, que ela já vai calcular automaticamente essa quantidade para você. Bacana? E o melhor de tudo isso, esta planilha está disponível para você baixar e usar de acordo com os seus números aí de vendas. Para isso, eu vou deixar o link dela aqui nos comentários. É só você clicar nesse link, preencher ali as informações, que você já vai receber esta planilha na hora ali na sua tela e também no seu e-mail, para que você já tenha um número claro, exato, de qual é a quantidade de pessoas ou empresas que você precisa trabalhar todo mês dentro do seu processo de vendas para você bater a sua meta. Você não vai mais ficar no escuro. Gostou desse vídeo? Gostou dessa estratégia? Então, curte esse vídeo, já se inscreve no meu canal, aperta o sininho para você não perder mais nenhum vídeo novo e eu te vejo no próximo vídeo. E se você tiver alguma dúvida do preenchimento, vai escrevendo aqui nos comentários
que eu vou respondendo aí para vocês também. Beleza? Então agora você tem um número exato de quantas empresas você precisa entrar em contato para você bater a sua meta. Valeu? Eu sou o Ricardo Alvarinho, um forte abraço para você.